já aprendeu o sistema de numeração romano, o egípcio, o indo-arábico e nessa aula você vai aprender o sistema de numeração maia. A civilização maia viveu na região da América Central. Há indícios de que esses povos viveram na região onde hoje é Honduras, Guatemala, sul do México. E foi uma civilização muito avançada na área da arte, da arquitetura, como nós podemos observar o templo de Kukulkan, onde eu vou lá para visitar também para ver as características, hein? Na matemática e na astronomia. Agora falando da matemática, e você já começa a aula felizão. Os maias utilizavam apenas 3 símbolos para fazer a representação dos números. Gente, 3 símbolos, enquanto que lá nos egípcios e nos romanos eram 7 símbolos, no nosso indo-arábico são 10 símbolos, porque é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os algarismos que nós conhecemos hoje. Então vamos falar do sistema de numeração maia aqui, ó. Então, eles utilizavam a bolinha assim para representar o 1, 2 bolinhas o 2, o 5 era representado por esse tracinho e eles utilizavam essa concha, essa bola de futebol americano, esse pão, o que mais você consegue ver aqui nesse desenho? Para representar a ausência das unidades. Então, considera-se que a civilização maia foi a primeira a utilizar um símbolo para representar o 0, a ausência das unidades, ok? E quais são as características desse sistema de numeração? Ele é posicional, assim como o nosso sistema de numeração, assim como o sistema de numeração romano também. É um sistema cuja base é vigesimal, ou seja, base 20, porque eles consideravam os 10 dedos das mãos e os 10 dedos dos pés. São 20 dedos, então, o sistema vigesimal. O símbolo, que é a bolinha, ela pode ser utilizada até 4 vezes, porque 5 vezes passa para o número 5, que é o tracinho. E o tracinho, que é o símbolo do 5 aqui, ó, ele pode ser utilizado até 3 vezes. Não pode ser utilizado, gente, como muitos alunos perguntam, Giz, mas por que 4 não pode, ó? 1, 2, 3, 4, daí forma o número 20. Não pode, gente, fazer 4 para fazer o número 20, aqui 4 risquinhos para fazer o número 20. Porque como o sistema é vigesimal, a base é 20, quando você faz grupos de 20, aí nós vamos fazer um esqueminha aí. Você sabe que no nosso sistema indo-arábico, quando eu tenho 10 unidades, eu troco para uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, eu troco para uma centena e aí por diante. Nós trabalhamos aqui, né, na horizontal. O sistema de numeração maia, eles trabalham na vertical. A partir do momento que forma um grupo de 20, que é a base vigesimal, eles trocam, eles sobem. Eu vou explicar direitinho para vocês, vamos lá. Antes de eu explicar a regrinha do 20, que você deve estar pensando aí como é que é, vamos fazer a numeração do 1, então, até o 19, utilizando o sistema de numeração maia. Então, vai fazendo aí comigo 1, 2, 3, 4, lembrando que o 5 eu não posso fazer 5 bolinhas, ele é representado pelo tracinho. Aí o 6, que é o 5 mais 1, o 7, que é o 5 mais 1 mais 1, o 8 é o 5 mais 1 mais 1 mais 1. Lembrando que os números são obtidos, né, somando a quantidade representada por cada símbolo. O 9 é o tracinho, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 5, 6, 7, 8, 9. O 10, ele é a representação por 2 tracinhos, tá bom? Porque eu não posso ficar utilizando mais uma bolinha aqui, ó. No máximo até 4 eu posso colocar. O 11, então, vai ser 5, mais 5, 10, 11. O 12, 5, mais 5, 10, 11, 12. O 13, o 5 mais 5, 10, 11, 12, 13. O 14, 5 mais 5 mais 4 aqui, bolinhas. Tá fácil, né, gente? O 15, oba, posso utilizar então 3 barrinhas, olha. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. O 16, são 3 barrinhas, mais 1. O 17,
3 barrinhas mais 2. O 18, 3 barrinhas mais 3. E o 19, 3 barrinhas mais 4. Aí, então temos aqui o sistema de numeração Maia do 1 ao 19. Você conseguiu entender e acertou esses aqui? Foi fazendo junto comigo, né? E agora vamos lá para a explicação do 20, da representação do número 20. Para fazer a explicação depois de 20, né, do sistema de numeração Maia após o número 20, eu vou utilizar essa peça aqui que parece umas camadinhas aqui, né, gente? Que daí vai ficar melhor para você entender. Então é assim, como nós acabamos de fazer até o 19, pensando aqui nessas camadinhas, nesse predinho aqui, as unidades do 0 ao 19, elas se representam nessa primeira camada aqui. Então aqui eu vou colocar que seriam as unidades, tá? Do 0 ao 19. Vou colocar para cá então, que aqui vai do 0 ao 19. Olha aí. Bom, chegou no 20. Quando chega no 20, você vem para o andar de cima, você vem para esta camada. Então, lembra que eu falei que eles trabalham na vertical? A cada grupo que fecha, eles sobem a camada. Então, aqui seria grupos de 20, a quantidade de grupos de 20 que você tem. Então, vou colocar aqui vezes 20, ok? Então, aqui você vai fazer a representação do 20 até chegar no 399. Você faz a representação no segundo andar. Passou de 399, veio o 400, né? Então, o 400, você vem aqui para o terceiro andar, que seria vezes 400. Ó, e uma coisa aqui, esse 400, ele é o quê? 400 é 20 vezes 20, ó. Você pode encontrar, em alguns casos, falando que aqui do terceiro andar, na terceira camada, vai ser vezes 360, a quantidade de grupos de 360, porque a civilização maia tomava em consideração os dias do ano, 360 dias que eles consideravam. Mas como eu estou trabalhando aqui com embasamento também para galera que faz o Enem, e esse conteúdo caiu na prova do Enem de 2015, eles levaram em consideração aqui como 400. E aí, para não haver divergência das informações, também vamos trabalhar com 400 daí, que segue o padrão, né? Vezes 20, vezes 400. E o próximo, que seria o quarto andar aqui, vai ser vezes 8.000. 8.000, que vai ser a mesma coisa que 20 vezes 20 vezes 20. Olha aqui, ó, dá para pensar nas potências de base 20. Aqui a unidade seria 20 elevado a zero, que seria 1. Uma vezes a quantidade de unidades que eu coloco aqui. O segundo andar, a segunda camada, que é multiplicado pela quantidade de grupos de 20, seria 20 elevado a 1. Aqui nós temos 20 elevado a 2 e aqui 20 elevados a 3. E por diante, continua, tá, gente? É que eu vou fazer até aqui só porque para explicar o padrão para vocês. Então, aqui no terceiro andar vai ser a representação do 400 até o 8.000 não, né? O 7.999. E aqui nessa camada que eu fiz a representação, vai começar do 8.000 ao 159.999. Olha aí, gente. Então, vamos lá fazer a representação finalmente do número 20. Vou trabalhar aqui com a camadinha, então, uma pecinha de dominó, ó. Aqui embaixo, então, eu represento a unidade, que vai ser vezes a quantidade de unidades, uma vez a quantidade das unidades. Quantas unidades nós temos no 20? Não são 0 unidades? Qual que era o símbolo para representar a ausência das unidades? A bola de futebol americano, né? Aquela coisinha assim. E daí o 20 eu represento utilizando uma bolinha. Ué, Giz, mas uma bolinha não é 1? Sim, ali é uma o quê? Uma vez o grupo de 20. Então, aqui nessa linha de cima está representado, ó, um grupo de 20, que seria multiplicado por 20, ó. Uma multiplicado por 20, que dá o 20. Entendeu como é que é? Ficou claro? Ah, mas então como é que eu vou fazer o 21? Então, olha aqui, faz a pecinha do dominó. Deu até vontade de jogar dominó agora. Aqui, nas unidades, agora eu tenho uma unidade, porque 21 tem uma unidade. Agora aqui para representar o grupo de 20, ó, 1 vezes 20, que seria, né, ó, vezes 20. Vai ser uma bolinha aqui também. Aí, ó, vai ficando fácil.
Vamos aumentando os números agora? Vamos colocar então agora o 47. Como que eu faço a representação do 47? Então faz a peça do dominó. E daí você pode pensar assim, ó, quantos grupos de 20 cabem no 47? Aí você vem aqui, você pode fazer uma divisão de 47 por 20. 47 por 20 são 2 vezes o 20, 40, que sobram 7, certo? Então, quer dizer, o que sobrou aqui são as 7 unidades, que tá aqui, ó. Então, eu faço a representação das 7 unidades, 5, 6, 7. Então, aqui na primeira camadinha, a carinha, uma carinha, gente, eu tô vendo uma carinha ali, ó, com a boquinha cerrada, assim, meio triste. Aqui, então, eu faço a representação das unidades e aqui na camada de cima, quantos grupos de 20? Vezes 20, ó. 2 grupos de 20, então, um grupo, 20 e 20. Um grupo de 20, 2 grupos de 20, 40. Pronto, tá feito. Ah, se eu fosse colocar agora o 58, como que ficaria o 58? Vamos lá, faz a pecinha do dominó. Vamos lá ver. Quantas vezes o 58? Quantos grupos de 20 cabem no 58? Vai ser 2, 2 vezes 20, 40. Aqui sobram 8 e 1. Sobraram 18 unidades. Então, eu vou representar aqui na primeira camada as 18 unidades. 5, 10, mais 1, 15. 16, 17 e 18. E aqui eu tenho 2 grupos de 20 na segunda camada. 1, 2. E aí, tá fácil até agora? Vamos fazer agora, deixa eu pensar aqui um número maior. Vamos colocar agora o 109, pouco maior só. Então, faço a camadinha dele. Se você não quiser escrever as camadinhas, a pecinha do dominó, tudo bem, gente. Pode fazer sem. 109. Se você dividir 109 por 20... vai ser aqui, então, 5. 5 vezes 20 são 100. Sobram 9, ok? Então, são 9 unidades aqui. 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, quantos grupos de 20 eu tenho? Ó, a quantidade de grupos de 20. São 5 grupos de 20. Então, eu represento 5. Olha assim, ó, o tracinho. Representação do 109. Agora, vamos fazer quando vem aqui para a terceira camada, quando é um número maior que 400? Ou 400 poderia ser também, né? Então, 400, gente, nós sabemos que o 400 é aqui do terceiro andar, da terceira camada. Então, vou fazer 3 camadinhas aqui. Daí vai ser o quê? No 400, eu não tenho nenhuma unidade. Ah, um jeito legal de você fazer também é assim, que eu vou explicar os outros assim. Pega o 400, divide por 400. Por que diz que eu divido por 400? Porque o 400 está na terceira camada, então só resta eu dividir por ele. Eu não posso dividir por 20 pela segunda camada. Eu divido pela camada correspondente. 400 por 400 dá um grupo e sobra um zero aqui. Então vai ser um grupo de 400, que está na terceira camada. Aí aqui você vem lá e desenha eu até esqueci o nome, já tanto nome que eu dei para esse negócio aqui. A concha, a bola de futebol americano. Representação do 400. Porque aqui significa que eu tenho um grupo de 400, 0 grupos de 20 e 0 unidades. Ok? 468. Da mesma forma, vamos fazer a nossa camada. São 3 camadas, né? Porque 468 vai entrar aqui na terceira camada. Aí eu vou dividir 468 por 400, já que está na terceira camada. Vai ser 1 vezes o 400, 400. Sobram 68. Então, vamos por partes. Esse 1 que deu aqui quer dizer que é um grupo de 400. A quantidade de grupos de 400 está na terceira camada. Primeira, segunda, terceira. Então, vai ser um grupo de 400, que está aqui. Agora, eu estou na segunda camada. Na segunda camada, são quantas vezes os grupos de 20, a quantidade de grupos de 20. Então, eu vou pegar esse 68 e vou dividir por 20. Ó. Se você não quiser fazer aqui na mesma divisão, você pode apagar, por exemplo. Aí, você faz 68 dividido por 20, que são
3 vezes 20, 60, que sobram 8. Quer dizer que, então, aqui na segunda camada eu vou fazer 3 grupos de 20. Então, vai representação de 3 bolinhas. 1, 2, 3. E sobraram-se 8 unidades. Então, na última camada eu faço a representação de 8 unidades. Então, aqui eu tenho 468 representados. No 2023, o ano que nós estamos gravando esta aula. Então, vamos fazer aqui a camadinha. Quantas camadinhas que são? Aqui na terceira camada vai até o 7.999, então 3 camadas. Por quanto que eu vou dividir o 2023? Pela quantidade da última camada. A última camada é referente à quantidade de 400. Então, divide por 400. São 5. 5 vezes 400, 2.000. Sobram 23, né, na divisão, na subtração. Então, quer dizer que são 5 grupos de 400, ou seja, um risquinho. Muito bem. Agora, vamos para a camada referente à quantidade de grupos de 20. Então, eu tenho 23 aqui, divido por 20. Vou fazer a divisão emendada agora. 23 dividido por 20, uma vez. 1 vezes 20, 20, sobram 3. Então, quer dizer que é um grupo de 20. Um grupo de 20 aqui. E na primeira camada, a quantidade de unidades, que são 3 unidades. Então, aqui eu tenho a representação de 2023. 8.522. Vamos lá. Quantas camadas eu preciso representar aqui para o 8.522? Ó, passou do 8.000, então são 4 camadas. 1, 2, 3, 4 camadinhas aqui, olha bem. Vamos fazer as 4 camadinhas. E vamos, da mesma forma, fazendo as divisões. Então, vai ser assim. Vamos apagar essa, acho que todo mundo printou a tela. 8.522. Por quanto que eu divido, gente, aqui? Por 400, igual eu fiz nesse? Não. Vamos começar a divisão pela camada correspondente. Ele está na quarta camada, que é referente à quantidade de grupos de 8.000. Então, eu divido por 8.000. 8.000. Vai ser uma vez o 8.000 e vai sobrar, eu ia fazer direto, mas eu vou fazer completo para que você possa entender bem. 8.000 e aqui sobram 522. Então, quer dizer que é um grupo de 8.000 na quarta camada, ó. Quarta camada, a quantidade de grupos de 8.000. 1. 522. Agora, o 522, ele é o número que está entre o 400 e 7.999. Terceira camada, referente à quantidade de grupos de 400. Vamos dividir por 400. 1 vezes 400, que é um grupo apenas, e sobram 122. Então, aqui nessa camada, na terceira camada, um grupo de 400. Agora eu vou para a segunda camada. Segunda camada é referente à quantidade de grupos de 20. Divido por 20, que são 6 vezes 20, 120. Sobram 2, 0, 0. Então, são 6 grupos de 20. Então, aqui eu represento 5, 6. E nessa primeira camada, 2 unidades. Ó. 1, 2 unidades. Prontinho, gente, fizemos vários exemplos, então, e agora vamos fazer a questão do Enem, da prova de 2015. Então, a questão, ela traz as características que eu expliquei para você já durante essa aula. Então, vamos direto para a questão, que é onde é que ele pergunta. É assim, ó, a pergunta. Um arqueólogo achou o hieróglifo da figura, como eu representei aqui para vocês, em um sítio arqueológico. O número no sistema decimal, que é o nosso sistema de numeração, que o hieróglifo da figura 3 representa, é igual a letra A, 279, letra B, 539, letra C, 2.619, letra D, 5.219 ou letra E, 7.613. E aí, qual resposta você acha que é? Tempo aí para você e vamos fazer a correção. Como você pode observar, então, aqui nessa figura, ele trouxe como primeira posição, segunda posição e terceira posição, que seria aqui, ó, a primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então, sabemos o que já?
que ele vai do 400 até o 7.999, aqui na terceira camada. Então, por onde que eu vou começar mesmo? Lá de cima? Então, vamos lá pensando lá de cima. Quantos nós temos representados aqui na terceira posição, que seria a nossa terceira camada? Se você quiser fazer isso aqui, ó, para fazer o joguinho do dominó, mas esse dominó com 3 camadas aqui, né? Pode fazer isso aqui, gente, para ficar melhor para você entender. Então, quantos grupos agora de 400 eu estou formando aqui, ó? Eu tenho 5, mais 5, 10, 11, 12, 13. Então, veja que ali eu tenho 13 grupos de 400, referente à terceira camada. Então, vamos fazer essa multiplicação. 13 multiplicados por 400. Pode fazer cálculo mental, tá? 0, 0. 4 vezes 3, 12, que vai 1. 4 vezes 1, 4, 5. Então, ali em cima está representado 5.200, ok? Aqui, eu tenho na segunda posição a concha. Aqui a concha representa a ausência, né? Seria o 0, então seria 0 grupos de 20. Perfeito, não tem nada aqui de grupos de 20. E na primeira posição, quanto eu tenho representado? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui na primeira posição, 19. Então, agora basta eu fazer 5.200, né? Que eu tive aqui da terceira posição, que são a quantidade de grupos de 400, mais o 0 aqui não vai precisar. Aqui que nós encontramos o 19. Então, vamos adicionar aqui, que está bem fácil, 5.219, que vai ser a alternativa de letra D. E aí, você acertaria essa questão na prova do Enem? Deixa aí nos comentários, deixa aquele like para a aula de hoje sobre sistema de numeração Maia e já aproveita para compartilhar com seus amigos. E você já sabe, precisando de aulas aqui no canal, você pode digitar o nome do conteúdo que você está precisando, mais giz com giz na frente, para que você possa encontrar aquela aula especial para você. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!